Boa noite! Olá, tudo bem? Gratidão por mais esta noite juntinhos aqui, amparados nesta paz, nesta vibração de amor. Espero que vocês tenham tido uma ótima festa de Natal, que tudo tenha corrido bem e que agora estamos juntos nos preparativos para o novo ano. Um ano que há de ser de muita paz, rumo ao planeta de regeneração. Todas as vezes que surge um novo ano, nós pensamos em diversos objetivos para cumprir. Então, vamos pensar todos os dias em algo para trabalharmos neste novo ano que está surgindo. Vamos ver uma primeira coisa. Vamos refletir sobre o ano anterior. Sim, porque o ano acabou e um novo ano surgiu, mas tem sempre algo que a gente aprendeu com esse ano, não é mesmo? Então, antes de olhar para frente, é importante olhar para trás. Reconheça as vitórias. Sim, anote seus maiores sucessos. O que você conquistou? Você se formou, fez algum curso, conheceu novas amizades, conquistas, momentos de orgulho, aonde você se orgulhou do ano. Aonde você mais se orgulhou? Eu me orgulhei quando eu deixei para lá alguma coisa que incomodava meu coração. E assim eu estou deixando no ano que passou aquilo que afligia e que me deixava triste. Pronto. É algo de orgulho. Isso reforça a crença em sua capacidade de ter sucesso. Quando você reconhece as suas vitórias, então você sabe que está progredindo. Aprenda com os desafios. Sim, identifique os obstáculos e fracassos. Bem, isso aqui eu não consegui superar muito bem. E eu não fui tão bem quanto eu queria. Mas vamos reavaliar o que eu fiz de errado. O que eu posso fazer para me melhorar? Em vez de focar na falha, concentre-se nas lições aprendidas e como você pode aplicar esse conhecimento no futuro. Olha só que legal! Então, com os nossos erros, com as coisas que não deram certo, eu me programo para fazer melhor. Não vai ser maravilhoso? Então, aí a primeira lição para esse novo início, essa semana que antecede aí o nosso ano. Que o ano novo seja uma nova página no livro da nossa existência. Nós, com certeza, trabalhando isso, enxergando o que não deu certo e começando a trabalhar para nos melhorarmos, com certeza vamos escrever páginas maravilhosas. E que possamos escrever nela com mais amor, paciência e fé. Porque a gente anda muito estressado, gente. Não pode ser assim. A gente tem que ter mais amorosidade, paciência, fé, porque senão a gente vai adquirir doenças. Olha como será horrível. E que os desafios sejam vistos como lições necessárias ao nosso crescimento espiritual. Então, tá difícil, eu tenho que focar mais, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que estudar mais. Sim, porque isso vai ser bom para o seu crescimento espiritual. É assim mesmo. E que cada dificuldade vencida nos aproxime um pouco mais da nossa melhor versão. Se eu não gostei de algo que eu fiz, ou meu procedimento, ou uma maneira como eu estou agindo, como os amigos estão falando que eu sou e que eu tenho que me melhorar, gente, amigo não é só para ficar falando coisa boa pra gente, não. Eles também nos dão um alerta do que a gente tem que se melhorar, do que eu posso ser uma pessoa melhor. E são essas pessoas que nos amam que nos dão esses bizus para que a gente entenda
como proceder melhor. E quem está de fora vê melhor. E que Jesus nos inspire. Por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que ficar conectado com uma religião, na nossa casa de estudo, com pessoas que nos botem para cima, ouvir mais palestra, enfim, estar nessa sintonia do bem, para que assim os mentores, os nossos anjos nos inspirem. E através dessa inspiração, através dessa sintonia boa, eu possa servir mais, trabalhar em alguma causa e, com certeza, perdoar. Quanto melhor eu estou comigo mesmo, com mais facilidade eu perdoo e amo. Hoje e sempre. Então, é um trabalho de formiguinha, mas vocês vão ver como é bom, como é gratificante eu me sentir bem comigo mesmo, através desse. Primeiro, eu tenho que me perdoar. Eu sou falha, sim. Eu erro, sim. Eu tenho que me melhorar, sim. Eu tenho que estudar mais, sim. Eu tenho que me meditar mais, sim. Eu tenho que parar de ficar em sintonia com pessoas que me levem para o buraco. Eu tenho que estar dando a mão a pessoas que me coloquem para cima. Então, com eu trabalhando isso tudo em mim, vocês vão ver que as coisas elas vão começar a se aproximar da gente automaticamente. Porque quanto mais sintonia do bem, eu atraio sintonia do bem. Se eu me reconheço falha, com certeza eu vou saber os pontos que eu tenho que trabalhar para me melhorar. E assim vai andando, e assim vou caminhando, e eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha todos os dias. Eu ainda vou escorregar? Eu ainda vou errar? Sim, mas pelo menos eu estou tentando me melhorar. E isso, perante o mundo espiritual, perante nós mesmos, isso com certeza traz benefícios. Entenderam como é que a gente deve agir? Como é que eu tenho que trabalhar a minha mente? Sempre focando em coisas boas. E vamos pensar sobre isso e continuemos o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, pelo livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, de Hernani Santana. Leitura 7. Encontro. Observa, meu filho, como procuras ansiosamente a paz. E como te entristeces por percebê-la estrangeira em toda parte. Doem-te as chagas do mundo, aflige-te os desencontros humanos, perturbam-te as agressões descontroladas da violência e os desazos do egoísmo generalizado e infeliz. Com a visão obscurecida pela contemplação da fuligem dos desesperos, não vislumbras nenhum refúgio seguro onde o teu espírito cansado possa cultivar os lírios da esperança. Não prossigas, meu filho, nessa busca inútil fora de ti mesmo. Volta-te para o teu próprio mundo interior e escuta, no silêncio de tua alma, a voz doce e poderosa do nosso divino Mestre. Atende-lhe os apelos de fraternidade e entendimento. Renova o teu ânimo abatido e volta ao dia a dia da tua experiência, disposto a compreender e perdoar, a ajudar e servir. Quanto mais a dor te impelir
ao lenitivo e o desalento alheio te incitar ao socorro, melhor sentirás a alegria de amparar e de erguer, o dom de pacificar e a graça de semear, na noite das desesperanças, as luzes miraculosas do bom ânimo em nome do Senhor. Então brotará do teu íntimo uma fonte cristalina de venturas indivisíveis, e no ninho caricioso do teu coração virá pousar suave e mansamente o pássaro da paz. Letícia. É verdade. O que essa passagem da Letícia, desse espírito amigo, vem nos falar é que realmente a paz, a felicidade, a tranquilidade, a alegria de viver, esse ânimo que muitas das vezes a gente vê em outras pessoas e que demoramos a conquistar essa sabedoria de achar o verdadeiro alento para nós mesmos dentro de nós. Porque enquanto a gente procurar lá fora, mas para eu ser feliz eu preciso achar o homem perfeito, eu preciso que meus filhos estejam com sucesso na vida, mas eu preciso ter aquele carro, aquela tecnologia que dá mais moderna, porque senão eu não vou ser feliz. Olha quantas coisas a gente coloca fora de nós para termos. Já repararam que toda vez que a gente conquista muito uma coisa que a gente quer, logo depois a gente já fica querendo outra e a gente vai cada vez mais nesse emaranhado de conquistas de bens terrenos que verdadeiramente não é o que nos faz feliz, os que nos dão a paz interior. Vocês já repararam que tem muitas pessoas que têm tudo, às vezes até conhecidos nossos, que têm tudo, que graças a Deus não precisam de muito esforço para conquistar e ter o que desejam. Mas eles olham às vezes para a nossa família, para o que nós temos e olham com um tanto assim de querer aquilo, aquele companheirismo, aquele amor fraterno, aquele amor de mãe, de pai, aquela união entre irmãos, a paz que existe na nossa casa. E eles não possuem, apesar de ter tanta bonança. Por que será? Porque a verdadeira felicidade é construída dentro de nós, com a nossa paz, com a nossa serenidade, com o nosso acalmar a mente e não deixar a gente ficar querendo o que não nos pertence. Então vamos começar a trabalhar a nossa paz e assim atingir cada vez mais o sucesso da alegria interior. Vamos pensar sobre isso e continuemos o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer estas festividades de Natal. Foi bom estar junto com nossos amigos, nossos parentes. E se você foi visitar alguém e passou em alguma casa, ou se outras pessoas também vieram para a sua casa, que alegria! Lembre-se, nunca estamos sós, mesmo quando estamos à frente do nosso prato de janta, naquele momento que estamos ali em concentração, não estamos sós, pois Deus está sempre do nosso lado.
Agradeço a visita de vocês no nosso canal do YouTube. Muito bom vocês estarem acessando. Para acessar, escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso e será direcionado para a nossa página. Se você gostar da nossa programação, ative o sininho e deixe o seu like. É muito importante para o Paulo de Tarso, a nossa assistência, essa interação. Nesta semana, estamos agora iniciando o nosso preparo para um novo ano, aonde começamos a mentalizar energias positivas de paz, saúde, não só para nós. Vamos estender essas energias para todos do planeta, lembrando do nosso próximo e do amor para com todos. Estamos, desta forma, com certeza, nos dirigindo para o melhor caminho, compreendendo que somos uma grande família cristã, onde o amor do Pai nos une em um propósito maior, sair do eu para o nós, olhar sempre com amor para o nosso próximo e sermos gratos sempre, principalmente com este sentimento de gratidão. Nós aqui da Paulo de Tarso, da nossa assistência, agradecemos muito, pois com a ajuda de todos vocês conseguimos concluir o 13º e vamos oferecer uma bonita festa de encerramento. Gratidão. Se não fosse a ajuda de vocês, nada seria feito. Que Deus dê a vocês em dobro. Gostaria de lembrar que no nosso trabalho aqui do Reiki, da reunião do luto, estará de volta em janeiro, a partir do dia 8 ou 9, quinta-feira. Assim como o nosso estudo também fará essa pausa nessas semanas de festividade. Agradeço a todos pela doação no nosso bazar, que também auxilia muito as melhorias aqui da nossa casa. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de dezembro. Célia Vega, Sheila Holt, Filomena Branco de Araújo, Wagner Guimarães Ferreira, Edna Fernandes, André Luiz da Silva Torres, João Vitor dos Santos, Isabel da Costa Lopes, Mauro Rafael, Marco Antônio Otero Paranhos, Paulo Roberto Borges de Souza, Ana Paula Cruz de Carvalho. Parabéns! Que Deus ilumine o caminho de vocês com muita prosperidade, paz e muita saúde. Comemore com os amigos, assopre a velhinha e com certeza será um dia muito especial. Agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos para o alimento que faz bem ao nosso corpo, como o arroz, feijão, macarrão, aquela massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, como desinfetante, detergente de pia, cloro, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Se você não pode trazer esses itens até aqui, mas gostaria de colaborar, anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Você gostaria de fazer um Pix? Anote o nosso CNPJ 34 022 756
000153. Para quem desejar, temos o Pix também, do Santander. Anote também, 21 986 35298. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O horário de visita é de 3 às 5 e, se caso você preferir dar uma passadinha no centro da cidade, pois fica melhor para você, anote o nosso endereço. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e a Simone da 13 de Maio terá muito prazer em recebê-lo. Gostaria de ligar para que ela anote o nome da prece ou agendar a sua visita para a sua doação para o nosso bazar? Anote, por favor. 31 90 38 73. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela anota o nome da prece e recebe sua doação. Gostaria de mandar um e-mail com o nome da prece? Anote, por favor. nomeprece@ace.paulodetarso.org. Gostaria de dar uma palavrinha conosco através do e-mail? Anote o nosso e-mail de bate-papo: contato@ace.paulodetarso.org. E continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado
colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje vamos estudar o tópico para pedir a corrigenda de um defeito, ou seja, prece que nós vamos fazer para pedir ajuda
para que nós corrijamos um defeito nosso. Porque nós vimos nos estudos anteriores que esses defeitos, essas manias é que atraem os espíritos maus. Então, às vezes, nós não temos, por nós mesmos, condições de corrigir. Precisamos de ajuda para corrigir nossos defeitos. Então, Kardec nos diz o seguinte: os nossos maus instintos resultam na imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se ache no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer, para praticar o bem de nada mais precisa, senão do querer. Mas, como está dizendo aqui no título, né, precisamos de ajuda para corrigir o defeito. Precisamos de ajuda para deixarmos de fazer o mal e praticar o bem. Então, vamos nos louvar de uma prece para atingir esse objetivo. Então, a sugestão de Kardec é a seguinte: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me posso incitar a preservar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a. Aí nós podemos enfileirar todos os nossos defeitos, né? Acredito que sejam poucos, mas enfim. Se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Então, um defeito que vira hábito. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, conseguintemente, a de mudar o meu caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o mau pecado original de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos, que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso na luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que nele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la para que não me fique perdida e para que, quando ao Senhor aprover me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Então, essa prece cai muito bem para todos nós, né? Então, meus irmãos, ficamos por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Justiça Divina do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Oração na Festa das Mães, leitura 29. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães, que os amam, para as quais te rogamos os louros que mereceram. Embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir abençoes também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição, pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio,
pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhe deve à necessidade, pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais, pelas que revolvem latas de lixo procurando o alimento apodrecido de que os próprios cães se afastam com nojo, pelas que pintam o rosto escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte, pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos catres de provação, pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes, pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisesse, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Júlio Soares Rezende, Maria Eusete Sório Tavares, Gilberto Suzula, Ana Maria Zereba Tavares, André Luiz dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira Coimbra, Américo Luiz de Souza, Mira da Silva, Creuza Batista, Núbia da Silva Amarante, Marco Antônio Novaes e família, Paulo Sérgio Amaral, Orlando Rodrigues, Eduardo Matos, Ruth Moutinho Quiroga e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Djanira Madalena, Eunice Peixoto, Alfredo Pereira da Silva, Francisco dos Santos Coimbra, Alice Matos Costa, Berenice Gomes de Lima, Oswaldo Ferreira Morgado, Palmira de Sá Santos, Darcy Dias de Oliveira, Luísa de Oliveira Mendes, Luiz Ferreira Mendes, Luiz Cláudio de Oliveira Mendes, Antônio Dávila Lins,
Leonilda Antunes, José Babinski Filho, Oswaldo Ferreira Morgado, Palmira de Sá Santos, Oirã Gonçalves Ferreira, Silene Guimarães Ferreira, Marcelo de Jesus Amado. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar um mérito para a nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora, quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cerques do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser, quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre,
sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.